Uma mãe processou a escola porque a professora expôs ao constrangimento a filha e, por isso, vai receber indenização por danos morais. Ana Cristina passou por uma situação complicada na escola do filho. Ela conta que o menino era constantemente constrangido por uma professora. Segundo a mãe, a criança por diversas vezes chegou chorando em casa. Meu filho chegou do colégio chorando e contando que a professora tinha gritado com ele e jogado ele da escada, né? Que era um anexo, ele estudava na parte de cima. Aí ele explicando que era mais ou menos do 3º degrau. Depois de várias reclamações, a escola teria resolvido o problema e por isso Ana Cristina não precisou recorrer à justiça. Pelo jeito que a diretora falou, que ia chamar atenção, que isso nunca tinha acontecido e não sei o quê, aí eu só tirei o menino do colégio e coloquei em outro. Mas em Belo Horizonte, a mãe de uma aluna recorreu à justiça pelos danos e constrangimentos causados à filha, depois que uma professora teria pedido para examinar a cabeça da criança. E como ela negou, a professora teria dito então que não ia olhar as caspas. Como o fato ocorreu na frente de colegas de classe, a menina passou a ser alvo de piadas. Em defesa, a escola afirmou que a professora queria apenas prender o cabelo da menina e por isso teria dito que não se incomodava com as caspas. Mas para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o fato causou dor e sofrimento à criança. A escola foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$10 mil à estudante. Este psicanalista afirma que é importante que os professores tenham bom senso e ressalta que certos comentários podem sim causar danos a uma criança. Se uma criança já é inibida, né, já tem uma timidez, evidentemente ela é insegura. Então qualquer comentário negativo, né, que se faça, ela vai se sentir mais insegura ainda. Então tem que ter todo o cuidado ao falar com essas crianças. E é com isso que essa escola se preocupa, segundo a diretora. Tem que considerar como cada um é, mas sempre preservando essa linha da relação em qual é o seu lugar e como você chega na criança. São esses os cuidados mesmos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Ingrid dos Santos, advogada, especialista em direito de família. Doutora Ingrid, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, a gente viu ali na reportagem um constrangimento mais do que claro, né? Esse tipo de constrangimento chega muito aos escritórios de advocacia? Boa tarde, Fred. Chega sim, quase que diariamente. Não só de situações em escola, mas diversas outras situações de constrangimento que as pessoas passam todos os dias. A gente viu ali na reportagem da Carolina Andrade que a escola foi obrigada a pagar indenização. Nesse caso, seria a escola responsável ou a professora quem tomou, né, teve a ideia de querer dar uma olhada na cabeça da criança? Seria a escola mesmo. Seria a escola porque trata-se de responsabilidade civil objetiva. A professora é apenas uma funcionária da escola, então, no caso, a escola responde e, posteriormente, se o caso, move-se uma ação em desfavor da funcionária, se o caso. E, no caso, seria a escola mesmo que responde. Mas, na maioria desses casos, a escola é responsabilizada? Sim. Independentemente do ato de um professor? Sim, independente disso, porque é a escola quem celebra contrato com o pai, com a mãe, no caso da aluna, dos alunos em geral. É a escola que é responsável por tudo que acontece lá dentro. Ela quem zela também na prática, né, pelas crianças. Sim. Quais são os casos de maior constrangimento que a gente costuma ouvir por aí, doutora? A gente costuma ver, tem muitos. Tem constrangimento de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, por conta já paga, das operadoras de telefonia, de aeroportos, de pessoas que vão aos aeroportos para embarcar e não tem voo no horário, ou por condições várias, diversas, as pessoas são obrigadas a ficar vários dias até no exterior, e em escolas também, onde as crianças são muito expostas, tem situações... Falando em escolas, a escola pode proibir um aluno de fazer uma prova, por exemplo? Por inadimplência, Sim. você quer dizer? Não. Esses casos também são comuns, né? São, acontece muito. Acontece situações também que a escola impede até a entrada do aluno por questões de inadimplência, impede acesso a documentos, né, para transferência, isso não pode. O que ela não pode? Ela não pode impedir o acesso ou que o aluno faça a prova, ou ela não pode expor essa situação para os demais? Nenhuma das situações, porque existem outros meios dela receber. Existem outros meios, né? Ela executa o contrato,
ela cobra do responsável do contrato. A criança, o aluno, não tem nada a ver com essa relação escola, contratante-contratado, no caso. A escola foi contratada para prestar o serviço, ela tem que prestar o serviço como ela foi contratada. Ah, tem inadimplência, então executa o contrato. Não expõe a criança, não impede a criança ou o aluno de qualquer atividade na escola. E é fácil comprovar esse tipo de constrangimento ou precisa sempre de uma testemunha? A testemunha é mais um meio de prova, né? Mas se existirem provas documentais, fotos, vídeos, servem como meio de prova, sim. Impedir acesso a documentos, certidões, também isso não vale, né? Não pode, de jeito nenhum. Por inadimplência, então, nem pensar. A pessoa, às vezes, não consegue honrar os compromissos junto à escola durante o ano, pede transferência para outra escola. Tem que liberar os documentos e cobrar, obviamente, por outros meios legais. Mas, nesse caso, sempre tem que procurar a justiça para se obter esse documento, uma vez que a escola se negue a passar? Se a escola se negar eternamente, sim. Legalmente, ela não tem nenhum amparo para isso, para se negar a dar um documento. Nenhuma base em Código de Defesa do Consumidor que a protege, não tem? Não tem. Aí, nesse caso, é uma exibitória de documentos e, na medida mais extrema, um remédio constitucional, que é o habeas data. Medidas mais extremas. Mas negar documento ou qualquer outro direito do aluno por conta de inadimplência não é possível. Voltando a falar até daquela reportagem que a gente viu, né, da criança lá em Belo Horizonte que passou por esse constrangimento, ela teve o pedido, né, da professora para que olhasse a cabeça dela, que ela estaria com caspa. Se essa criança sofre algumas consequências psicológicas mais graves, por exemplo, se ela não quiser voltar para a escola, ter vergonha dos alunos, isso tudo influencia na decisão de uma pena, de uma indenização para dano moral? Certamente, certamente. Como nós não tivemos acesso aos autos, né, para entendermos os nuances dessa ação, possivelmente para que esse magistrado tenha condenado nessa indenização por dano moral, deve existir nos autos algum laudo, algum relatório, alguma coisa deve ter acontecido, porque até pelo próprio comentário a criança ficou meio constrangida, não querendo ir para a escola, né? Isso tudo aconteceu, né? Então, algum documento ali deve existir nos autos, sim. Tem comprovado isso, né? Bom, doutora Ingrid dos Santos, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.